Olá, pessoal. Então, estamos de volta. Vamos dar continuidade agora. No final do último vídeo, eu estava explicando, né, para vocês o que é cada um, o que significa cada uma dessas partes, né, a parte estrutural do objeto, os componentes que dão suporte à impressão e as propriedades físicas, né. Então, continuando, a gente vai falar primeiro dos componentes que são parte estrutural da peça. Então, eles são conhecidos como a base, né, o bottom layer, a casca, né, que são chamados de shells, o preenchimento, que é o infill, e o topo é o top layer, né. Então, como já tinha dito lá no início, dificilmente você vai ter na impressão 3D peças maciças. Então, a parte de estabilidade, né, estrutura da peça, ela está condicionado ao bom dimensionamento desses quatro parâmetros aqui, né? É eles que vão compor o seu objeto impresso em 3D. Então, vamos ver o que significa, né, o que quer dizer cada um deles, né, na prática. O shell, então, essa camada, essa casca lateral, né? Então, aqui, pode ver um shell com uma volta, um shell com duas voltas, com três, com quatro, né? Um número de camadas, né? Então, a gente até tem aqui um cubo ali maciço, com 30 camadas. Então, camadas que seriam relacionadas à espessura, né, da parede do seu objeto. Então, ele é o shell. A gente tem também o bottom layer, né, que é a linha de base. Então, essa linha, se a gente não fizer o uso de algum suporte, que alguma coisa embaixo, né, que venha entre a mesa de impressão e a peça, ela vai ser a parte do objeto seu que vai estar em contato com a mesa. Então, aqui também é recomendado colocar uma velocidade de impressão um pouco mais reduzida para melhorar a aderência, né? Então, esse aqui é o bottom layer, é a face, né, da peça embaixo que está em contato com a mesa, caso a gente não use uma outra estrutura de suporte. Então, aqui também, né, um exemplo dessa camada de base. Aí a gente tem o preenchimento, né, que vai estar variando entre 0 e 100%. A gente pode ter uma peça oca, né, como dessa figura aqui, né, ou a gente pode estar tendo uma peça até 100% preenchida, mas a gente vai perceber também que a variação de preenchimento, por exemplo, acima de 50% já é bastante pequena, né, então 10%, 20%, aí para muitas aplicações já é uma porcentagem bastante interessante. E a camada de topo, né? Essa camada que fecha o seu objeto, né? Vai depender da área, né? Que ele vai ocupar. E aqui, se a gente não tiver, por exemplo, o preenchimento ele é interessante para também fazer o suporte dessa camada de topo, porque algumas impressoras ela tem uma boa capacidade de conseguir que o filamento seja impresso com distâncias maiores, né? Pode de vários milímetros aí, 2, 3 ou mais. Mas aí você pode ter um problema de não ter o suporte adequado aqui, a sua impressora não ser capaz, né? Dependendo dessa distância. E aí o seu preenchimento ele serve como apoio para a sua camada, sua top layer, né? A camada de topo. E ela é importante também porque aí algumas comparações, né, se você estiver usando uma altura de camada, uma espessura de camada muito fina, é interessante que a sua camada de topo aqui tenham várias camadas, 5, 6 camadas, enfim. Isso depende também da sua espessura
de camada que você está depositando. E aí ela faz o fechamento da impressão. Então, vamos ver isso agora no fatiador, né? Para ficar mais interessante. Então, aqui está o slicer aberto. Vocês já receberam também o vídeo de como fazer o download dele, a instalação. E vamos aqui em ADD. Vamos adicionar. Eu estou aqui na área de trabalho, desenho de impressão. Vamos estar observando inicialmente aqui no cubo. Ó, pessoal, a gente pode ver também que esse cubo ele tá bem pequenininho, né? Vamos aumentar a escala dele também, ó. Aqui a parte da escala, vamos colocar 300%. Aí, agora a gente tem uma dimensão, né, que a gente consegue aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar 500%. Aí, no slicer, a gente vem aqui em configurações, né? Configurações da impressão. E aqui a gente tem configurações de filamento. Vamos estar conferindo aqui, gente, ó, nas configurações de filamento, o diâmetro do filamento, né? Qual o diâmetro que a gente está usando. O padrão para nós normalmente é 1,75. O número de extrusores, né? E qual extrusor, se a gente tivesse vários, qual deles a gente estaria usando? No caso, a gente vai pensar numa impressora de um extrusor apenas. A temperatura a gente pode estar colocando a primeira, né? Considerando, né, uma hipótese que a gente esteja usando PLA. Mas para a primeira camada, a primeira linha a gente 195, essa temperatura normalmente é um pouco mais alta do que as demais, ó, justamente para melhorar a aderência. A temperatura da mesa para a primeira linha, a gente coloca também um pouquinho mais do que nas outras linhas, né? Então aqui 65 graus e 60 graus na sequência, para estar continuando a impressão com 60 graus na mesa, né? Mas lembrando também que o PLL nem precisaria desses parâmetros, mas vamos deixá-lo aqui com caráter de exemplo. Aqui, pessoal, também com relação ao ventilador, ó, as variações, né, do ventilador. Para o PLA, a gente não precisa também tá alterando isso aqui. Às vezes, em alguns ajustes, a gente pode estar variando. Por exemplo, para a construção de pontes, a gente coloca a potência do ventilador no máximo. A velocidade dele variando entre 35% e 100%. Enfim, tem algumas coisas aqui. Mas a gente não precisa estar abordando isso agora. E vamos para configurações de impressão, né? Aqui, como a gente estava abordando lá, com relação às linhas, né? A gente vai estar fazendo aí a configuração da linha de base, né? A bottom layer. Lembrando, pessoal, que, ó, aqui a gente está colocando a espessura a altura da linha, né? A espessura de camada a gente vai estar colocando em 0,4. E vamos deixar aqui nessa primeira linha, não vamos pôr ela mais grossa, não. Vamos colocar ela em 100%, e aí depois eu explico motivos para vocês. Vamos deixar em 100%. Beleza. Para a primeira linha, essa linha de base, é a linha Solid Layers, né? Aqui, ó, Horizontal Shells, Solid Layers, Bottom 3, Top 3 e vamos ver o que isso significa ali na prática. Ó, voltando à tela aqui inicial, Plater, Preview, ó, ele já rodou.
Rodou rápido agora, hein, pessoal? Normalmente ele dá uma engasgadinha. Ó, lembra que eram 3 linhas para a camada de base? Uma. Então, vocês podem estar vendo, ó. Uma. Opa. Uma. 2. 3. E agora começou o preenchimento. Então, vamos alterar lá. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos alterar lá para 5, por exemplo. Vamos pôr aqui previews. E agora a gente volta aqui. Uma e 2, 3, 4, 5. E agora começou a crescer o preenchimento. Uma outra variação que a gente pode estar fazendo aqui é com relação ao desenho, né? Então, vamos em configuração, em fill, o tipo, ó, externo infill pattern, é o padrão de preenchimento externo. Top, button, reticular, vamos colocar concêntrico. A gente vai estar alterando o padrão da forma. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver se ele alterou mesmo. Não fez pegadinha com a gente? Ah lá. Então, aqui, a gente muda esse padrão da primeira linha. Vamos até ver o que aconteceu. Ó, vamos deixar 3 aqui. Reviews. Ó, uma. É isso mesmo. Então, ele alterou o formato ali para concêntrico, né? E vamos fazer uma outra alteração aqui, pessoal. Reticular, vamos deixar reticular de novo. Não sei se a gente consegue pegar essa... Eu quero mostrar para vocês uma diferença aqui. Ó, nesse ângulo aqui, né? Vamos alterar aqui o infill angle a 90. Vocês estão vendo que mudou o padrão aqui, que antes ele estava com ângulo. Então, eu consigo mudar a forma do meu preenchimento e também o estilo do desenho aqui. Então, vamos voltar aqui para 45. Agora, em relação a... né, deixar reticular ali mesmo. Com relação às camadas de shell, né? Então, a gente vai lá também de volta aqui de novo em Layers and Perimeters. Vamos em Shell, perímetros 3. Vê que a gente tem um contorno aqui com 3 linhas, né? Vamos estar mudando aqui para 5. E aí vocês percebem que aqui a gente tem 5 linhas no perímetro. E no perímetro a gente consegue também alterar a velocidade, né? Então, para alterar essa velocidade, né, por questões de melhorar o acabamento, como é a parte que vai ser visível, é a parte externa da peça, a gente, por exemplo, estava com a velocidade padrão aqui de 60 metros por segundo. A gente pode estar alterando essa velocidade externa aqui para uma porcentagem, ó, 50%. Ou poderia ser 60%, enfim. Aí essa alteração a gente não vai estar conseguindo ver no fatiador aqui agora. É mais na impressão mesmo. E essas configurações de temperatura ideal, de velocidade, de impressão, de temperatura da mesa, você vai estar vendo isso com o fabricante do seu filamento. E aí, o fabricante vai te passar uma variação de temperatura que ele opera bem. E aí, o outro ajuste você vai ter que fazer você mesmo na sua impressora. Agora, com relação ao preenchimento, né? Então, a gente vem aqui em Fill. Aqui, por exemplo, a gente estava com 20%. Vamos rever aqui como que é o 20%. Ó, 20% a gente pode ter
esse preenchimento aqui, né? Vamos colocar 50%. O Slicer, ele permite aquilo que a gente já fez a alteração aqui, ele abre aqui para a gente estar alterando de novo, né? Fica mais fácil. Então, 50% ficou bem mais preenchido, ele vai subir esse preenchimento. Vamos colocar aqui agora 5%. Né, a gente já, lembrando que a configuração eu vim aqui, mas como eu fiz aqui uma vez, ele me liberou para eu estar alterando aqui, também fica mais fácil. Ó, bem mais vazio. Vamos estar alterando agora o padrão, né? Porque a gente usou esse padrão. Mas vamos colocar, ó, enfio, é o padrão do enfio. Aqui, start, vamos colocar a colmeia, né? Um padrão colmeia. Olha como ficou. Né? Agora o padrão apareceu aqui também. Então vamos colocar 10%. 10% vai ficar bem legal. Ó. E novamente aqui também a gente pode estar... Vamos alterar esse ângulo aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Ó, vocês estão vendo que agora ficou bem certinho, ele estava um pouco angulado, agora ele ficou bem ajustado, ó. Então é isso aí, pessoal, a parte do preenchimento, né? E vocês podem estar alterando aqui também, né, aí com vocês. Esse enfio aqui está variando todas essas formas aqui, vendo como que fica, né? E aí vocês já vêm aqui e... O legal do Slicer também é que ele é um software relativamente leve, tá? Ele não é um software trivial para se rodar no computador, né? Ele acaba sendo pesado para N cálculos, enfim, que ele está fazendo aí para gerar essas estruturas. Quanto mais complexa a sua peça, mais pesa ele. Mas ele é um software bastante robusto e até mesmo leve, tá, para rodar. Então, aí você faz o teste. Se o seu computador conseguir rodar, ele não precisa de um computador super. E a questão do enfio também, a gente tem a velocidade, tá? Então, aqui em fio, a gente vem em velocidade e velocidade do preenchimento aqui. A gente pode estar colocando a velocidade maior, né? A velocidade padrão de preenchimento pode ser maior do que a velocidade nos perímetros da peça. Porque essa parte lá não vai ser exposta, então ela não precisa ter assim, um acabamento tão diferenciado. E, por último, as linhas de topo, né? Então, as top layers aqui tá com 3, vamos ver como é que fica lá com 3. Vamos subir aqui a impressão, dar um ângulo aqui. Estou subindo a impressão. Ó. Uma, duas, três. Fechou. Vamos estar alterando lá para 5. Bem. Aí agora ela apareceu aqui também, ó. Então a gente pode, quiser fazer a próxima alteração, a gente pode fazer aqui no canto. Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, por hora... Ah, não, vamos... Deixa eu mostrar... Vamos fechar essa aula por hora, pessoal, aí na próxima eu mostro um desenho com a geometria mais complexa, tá? A gente vai estender muito por aqui. Então, obrigado e até daqui a pouco.